Bom dia a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Redação final assim emendada. Projeto de lei número 2647, de 2023, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei número 5.645, de 2010, que altera a lei número 6.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir o patronato régio ao Clube de Regatas Vasco da Gama, a ser comemorado anualmente no dia 1 de fevereiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Pela ordem, presidente. Deputada Élica. Senhor presidente, rapidamente, agora na última segunda-feira, meu mandato foi acionado, né, sobre a tragédia que aconteceu, que abalou Nova Friburgo. Um motorista morreu e mais de 30 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na RJ 150, a estrada de Amparo, uma das principais rodovias da região serrana. Então, primeiramente, presidente, eu gostaria de me solidarizar com a família do motorista Isaías José Correia, o Isaías do Violão, como ele era conhecido, que estava dirigindo o ônibus envolvido no acidente e ele não resistiu. Essa tragédia, presidente, não foi um acaso, foi uma tragédia anunciada. As rodovias estaduais que cortam ali Nova Friburgo, a RJ 130, a RJ 142, a 148 e a RJ 150, estão em estado de calamidade, com vários buracos, com risco de deslizamentos e com uma sinalização extremamente precária, com total abandono por parte do governo Cláudio Castro. Então, eu recebi o ofício 97 de 2025 do vereador de Nova Friburgo, o nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, o Cláudio Damião, relatando detalhes dessa situação, e eu protocolei 4 indicações legislativas aqui na LERJ, solicitando obras urgentes na recuperação e manutenção. Então, o descaso da RJ 150, como outras rodovias, mata. E se o governo não agir, outras vidas serão perdidas. Nova Friburgo não pode continuar invisível, presidente, para o Palácio Guanabara. Então, governador, cumpra, por favor, o seu dever. O interior do Estado também é Rio de Janeiro. E a gente não pode ser lembrado pelo governador apenas nas eleições. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Élica. Anuncio. Projeto de lei número 666-A/2023, de autoria do deputado Brazão, que altera a lei número 6.036, de 9 de setembro de 2011, que consolida as leis que dispõem sobre os nomes dados às vias próprios e logradouros públicos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 5957-A/2022, de autoria da deputada Renata Souza, que autoriza o Poder Executivo a criar o Observatório da Fome Herbert de Souza Betinho, no território do Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, para discutir, deputado... Colete bonito, hein? Carlos Mink, é novo? Isso aí é novo, né? Não, não é novo, mas é do frio, é dos Andes, e com essa temperatura que a gente está aqui é apropriado. Presidente Delaroli, eu vejo aqui a recém-entrante no plenário, autora, acompanhada da sua principal assessora, Rubi. Então, está muito bem acompanhada. Aliás, deputada Renata Souza, eu vi que Vossa Excelência, anteontem, estava praticando o que o Betinho sempre pregou, que é o Fome Zero, dando de mamar a Rubi, que é o Fome Zero mais orgânico e sustentável que tem.
A deputada Marina do MST ficou até olhando assim, porque ela é uma grande defensora do Fome Zero, de todas as campanhas da agroecologia, vislumbrou com um olhar carinhoso e solidário a amamentação da Rubi, de forma muito saudável, orgânica, como deve ser. Presidente, eu, claro, concordo perfeitamente, a gente tem que ter mesmo esse observatório da fome, e eu sempre que mencionam Herbert Souza, eu lembro do Betinho, né? Eu conheci o Betinho ainda no exílio, né? Logo que eu cheguei no Brasil, eu participei de muitas campanhas junto do IBASE, em Botafogo. O Betinho me apresentou, deputada Marina do MST, Dom Mauro Morelli, né? Grandes defensores da reforma agrária, né? O José Graziano, que depois foi um dos que coordenou o Fome Zero, tudo lá em Botafogo, né? E o Betinho participou muito, não só disso, das campanhas contra o desarmamento, das campanhas de defesa da Amazônia. Ele assinou, eu tenho uma foto junto, deputada Renata, eu tenho uma foto junto com o Betinho e o Chico Mendes, quando a gente lançou aqui por uma trégua ecológica da Amazônia, né? E eu sempre lembro dele. Então, Vossa Excelência foi feliz, né? Nós avançamos, a gente já saiu do mapa da fome, já voltamos para o mapa da fome, estamos saindo outra vez, mas a gente tem que estar atento, porque isso não é homogêneo. Há regiões, há setores da população, setores que Vossa Excelência defende, que a deputada Marina do MST defende também, que infelizmente ainda estão sujeitos à insegurança alimentar. Por isso, todos os projetos que nós façamos e que cobraremos para serem cumpridos, que tem que ver com os restaurantes populares, com a merenda escolar, as cozinhas comunitárias, exatamente, muito bem lembrado, são muito incentivando a produção do pequeno agricultor, agricultor familiar, agricultura orgânica. Inclusive, eu não sei se vocês prestaram atenção, que nós, há muito tempo atrás, aprovamos uma lei criando o Fundo da Economia Solidária. Eu fiquei anos, deputada Marina, deputada Renata Souza, fazendo cúmplice. Não sei se vocês viram que há 2 semanas atrás o governador publicou a regulamentação do Fundo de Economia Solidária. Então, depois de vários anos, com o cúmplice, a gente deu um avancinho de alguns passos, aquele jogo das casinhas, a gente avançou algumas casinhas, mas ainda faltam outras casinhas para avançar. Então, bom a deputada Renata criar esse observatório, melhor dar o nome do Betinho. Temos nós todos que estar empenhados em não apenas observar, mas ir na origem, remediar, extinguir a fome de uma forma solidária, de uma forma propositiva. Obrigado, presidente Delaroli. Obrigado, deputado Carlos Mink. Para discutir, deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. Também gostaria de saudar muito nossa nobre colega Renata Souza por esse importante projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar esse Observatório da Fome Herbert de Souza Betinho no território do Estado do Rio de Janeiro. E também queria te parabenizar, deputada Renata, por, mais uma vez, homenagear, junto a um observatório que eu acho tão importante também, não é justamente o Betinho, que tem na sua essência, na sua história de vida, que criou essa grande slogan, né, que quem tem fome tem pressa. E é um slogan baseado, extraído da realidade das pessoas, daqueles que passam fome. Não tenho dúvidas que esse Observatório da Fome é uma proposta que enxerga a fome não só como estatística, não é? Mas que propõe com urgência e responsabilidade política a construção de políticas públicas junto com uma articulação
de diversas instituições, pesquisadores, de pessoas que estão, de fato, vinculados a esse tema da fome. E acho muito importante também esse observatório levar em consideração a cadeia, não é? Desde as pessoas que estão passando fome, mas desde o fortalecimento também da produção dos alimentos, em especial da agricultura familiar, porque é quem garante 70% da alimentação no prato das famílias brasileiras e quem garante também, com muito menos políticas de incentivo hoje no país e aqui no estado do Rio de Janeiro, mas mesmo assim a nossa agricultura familiar consegue garantir 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros e consegue garantir a produção de alimentos saudáveis, dos orgânicos, da agroecologia. Então, não tenho dúvidas, deputada Renata, que esse observatório vai ser de grande contribuição ao Estado do Rio de Janeiro para atuar, de fato, em toda a cadeia necessária para a gente ter comida de verdade, para a gente ter comida saudável, barata, abastecendo as cozinhas solidárias, as cozinhas comunitárias, os restaurantes populares e, sobretudo, a mesa do povo fluminense e carioca. Parabéns, deputada Renata, e conte comigo também para essa articulação das instituições, para o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, nas proposições também que nós podemos fortalecer a realização desse observatório no nosso Estado. Parabéns. Obrigado, deputada Marina, do Obrigada, MSC. presidente. Senhor presidente, Deputada Renata. para discutir. Bom, super importante falar de um observatório da fome, Herbert de Souza, porque a gente entende a importância do governo do Estado, ele próprio, poder mapear a fome e a extrema pobreza no nosso Estado. Esse observatório foi criado a muitas mãos e pensado para que a gente possa ter a verdadeira situação no Estado do Rio de Janeiro. Hoje, por exemplo, os dados que temos da fome são organizados pela Rede Pensan, junto a um núcleo de pesquisa da UFRJ, e ainda assim muitas pessoas acham que não existe fome no Estado do Rio de Janeiro. E, diante dos dados colhidos pela Rede Pensan, hoje o Rio de Janeiro tem 10% da sua população vivendo em condições de fome e insegurança alimentar. Esse observatório nada mais é uma oportunidade do governo do Estado garantir o mapeamento, garantir que esse mapeamento possa nos fornecer subsídios para a produção de políticas públicas de superação da miséria e da extrema pobreza. Então, sem dúvida nenhuma, é um observatório que fará jus à possibilidade da gente acabar com a fome no Estado do Rio de Janeiro. Como o Betinho sempre disse, a fome é política, então a solução precisa ser política. E, nesse sentido, é uma oportunidade que essa casa está dando também ao poder público de garantir a possibilidade de fazer esse mapeamento. E, senhor presidente, muito importante também trazer uma reflexão com relação à possibilidade que a gente tem também, a partir da construção desse observatório, de implementação de leis que já foram aprovadas por essa casa. Uma delas é o PAA, que é o Plano de Aquisição de Alimento, uma lei de minha autoria também, que garante a possibilidade de pequenos agricultores, da agricultura familiar, também fornecer seus alimentos, a sua produção para as escolas, para os hospitais. Então, isso é central diante da possibilidade da gente erradicar a fome no Estado do Rio de Janeiro. Para além disso, a gente tem a oportunidade também de construir um processo onde esse PAA também garanta alimento para as cozinhas solidárias. Então, senhor presidente, é um debate importante que leva em consideração a nossa oportunidade
de acabar com a fome no estado do Rio de Janeiro, com base em dados sólidos que mapeiem a fome no nosso estado. Então, senhor presidente, quero agradecer aqui a possibilidade de diálogo, inclusive com a CCJ, aproveitar que o presidente da CCJ chegou, porque esse projeto tinha se tornado... Presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, gostaria da sua presença, porque esse projeto tinha se tornado um projeto autorizativo pela CCJ e teve um debate importante na CCJ com relação aos projetos autorizativos. Então, nesse sentido, construir com o presidente da CCJ a oportunidade também de retirar o autorizativo para se tornar um projeto determinativo. Fiz isso através de emenda e a gente pode ver o melhor rito aqui para que a CCJ acolha essas emendas e que a gente possa sair com esse projeto aprovado hoje dessa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Rubi já está comemorando, já está aplaudindo, porque ela sabe que combater a fome é fundamental no nosso estado, né, filha? Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Renata Souza. Para discutir? Senhor presidente, não é uma questão de ordem. A deputada fez menção à CCJ. Na verdade, o projeto já tinha recebido parecer e foi aprovado por unanimidade na CCJ. A meio regimental de trocar um parecer da CCJ é a apresentação de recurso no prazo regimental, que não aconteceu. Em conversa com a deputada Renata, eu fiz a sugestão de que, como está o projeto ainda em segunda e regimentalmente, ainda que em segunda discussão, possa receber novas emendas, a própria deputada Renata, com a bancada do PSOL, vai providenciar as emendas e já está protocolado e a gente retorna o projeto à CCJ, como de praxe, e tenta estabelecer com ela o melhor diálogo para adequar o projeto ao fim original. Então, feito isso, pedir à mesa que retorne para plenário para votação final o mais célere possível. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei número 2811, A/2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei número 9.317, de 14 de junho de 2021, que dispõe sobre o direito da pessoa com transtornos mentais a ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão de suporte emocional no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 3417-A de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a fixação de cartazes informativos sobre a existência do Estatuto da Pessoa com Doença Crônica complexa e rara, nas unidades de saúde públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Munir. Declaração de voto, presidente. Eu queria, primeiramente, bom dia, presidente. Eu queria aqui agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram a favor desse projeto tão importante. Nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro o Estatuto da Pessoa com Doenças Raras. O Estado do Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que tem esse estatuto. Foi um projeto de lei de minha autoria, onde foi votado aqui, aprovado por unanimidade, sancionado pelo governador Cláudio Castro, que nós precisamos colocar em prática. Então, aprovando esse projeto, onde todas as unidades de saúde, pública e privada, vai ter a obrigatoriedade de ter esse estatuto para ser visto por todos, é muito importante. Nós precisamos dar vez e voz às pessoas raras e seus familiares, para melhorar a qualidade de vida deles. E só assim, fazendo cumprir esse estatuto, que eu repito, o Estado do Rio tem o privilégio de ser o único estado do Brasil de ter o estatuto
da pessoa com doença rara. Então, precisamos fazer cumpri-lo. E só assim, aprovando um projeto dessa natureza, entre outros, que nós vamos conseguir fazer isso. Então, mais uma vez, obrigado a todos os deputados e deputadas que votaram a favor desse projeto e que a gente faça cumprir esse estatuto, porque é muito importante, mais uma vez, repito, para melhorar a qualidade de vida dos raros e seus familiares. Muito obrigado. Obrigado, deputado Declaração Munir. de voto, presidente. Deputada Lília. Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar o deputado Munir e dizer que também sou proposta na proposta de lei, né, dos pacientes com dor crônica. Então, a gente tem que lembrar que existem as doenças raras e existem os pacientes com dor crônica. São mais de 2 milhões, presidente, de pessoas com dores crônicas. Então, o centro, que está agora aguardando, enquanto a proposição de lei pelo governador, é bem importante de ser aprovado. Então, parabenizo e digo que não só os pacientes com as doenças raras são tão importantes, deputado, como todos os de dor crônica também. Então, obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lilian Beric. Deputado Douglas Gomes. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu aqui parabenizo também o deputado Munir Neto por a apresentação dessa matéria. É uma matéria de extrema relevância. Vale lembrar que no Brasil, deputado, nós temos pelo menos 13 milhões de brasileiros que sofrem de algum tipo de doença rara. E é um orgulho o Rio de Janeiro ser pioneiro, ser o primeiro estado da federação em ter esse estatuto, e agora a fixação de cartazes mostrando e provando que temos esse estatuto é de extrema relevância. E também nós precisamos, mais uma vez, citar que essas pessoas que hoje estão ganhando esse estatuto, toda essa informação, essas pessoas elas detêm do tratamento, do acompanhamento. E hoje, infelizmente, através daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, presidente, em agosto, uma decisão absurda que proibiu a judicialização, ou seja, o acesso ao medicamento por parte dessas pessoas. São medicamentos caríssimos. Eu vou falar aqui do menino Paulo Felipe, de Niterói, o medicamento que ele precisa tomar a cada 2 meses, presidente, custa R$250 mil. Isso é um montante que ele não conseguir todo ano. Ele até conseguiu uma vaquinha agora, conseguimos fazer uma vaquinha, mas é necessário que o SUS abrace essa luta. É necessário que o SUS forneça esses medicamentos como outros medicamentos. Então, parabenizo mais uma vez o deputado Munir e reitero o apoio, pedindo apoio, a ajuda dos demais parlamentares presentes, de todos os parlamentares dessa honrosa casa, para que a gente, presidente, consiga pressionar. Então, logo o Senado aprove o projeto de lei complementar do senador Romário 149, que aí sim obriga todos os entes a fornecerem esses medicamentos para as pessoas com doenças raras. Após a nossa visita em Brasília, esse projeto estava parado há 10 meses, conversamos com diversos senadores, o senador Cajuru já foi colocado como relator dessa matéria, estamos aguardando a relatoria até o final desse mês, para que tão logo o senador Portinho, senadora Damares, Magno Malta, Cleitinho, diversos outros senadores, tanto da esquerda como da direita, vão pedir um requerimento de urgência para que aí sim o projeto ele seja colocado em pauta e aprovado. Mais uma vez, parabéns, deputado Munir, por esse projeto. Presidente, para a declaração de voto. Deputada Tia Ju. Presidente, eu quero aqui enaltecer a iniciativa do deputado Munir com o projeto 3417A de 24, que dispõe sobre a fixação de cartazes informando a existência do Estatuto da Pessoa com doenças crônicas e complexas e raras. Presidente, nós temos um grave problema, que é a não informação da população. Porque se já existe um estatuto, se já tem uma lei já vigente no Estado, há uma resistência dos órgãos competentes de informar a população a respeito disso. As pessoas não têm, principalmente as mais carentes, as mais necessitadas, elas não vão ficar lendo diário, elas não vão ficar olhando onde sai. Essas publicações só saem em diário oficial. Qual é a pessoa carente que necessita de medicamentos, que necessita de tratamento de doenças raras? Diga-se de passagem que são pessoas que já têm o seu tempo consumido, com idas e vindas em unidades de saúde, pedindo favor a vizinhos, a amigos, a parentes, para cuidar dos seus entes, para resolver as questões. Eu quero pontuar aqui e pedir a sensibilidade do governador Cláudio Castro
com relação à liberação mais rápida dos medicamentos. As pessoas que necessitam de medicamentos estão perdendo muito tempo para pegar um medicamento que é de direito. E muitas nem têm conhecimento que é do seu direito. Quando procuram os nossos gabinetes, é que a gente informa para eles que eles têm direito e a gente tem que pegar na mão e ir junto para que a pessoa consiga resolver. Com a fixação dos cartazes, elas já estão com o hábito de chegar nas unidades, ver um cartaz lá informativo, deputados, e elas leem. Agora precisa ter um cartaz com tamanho legível para que as pessoas com dificuldade de visão consigam ler também. E a gente já está até, deputado Muniz, já no momento dessas informações afixadas, terem áudio para que as pessoas que têm problemas e deficiências auditivas também tomem conhecimento. Tem que ter lá um áudiozinho informando que existe essas leis, existe a lei estatal. A gente chega em alguns países que já há isso. É um custo mínimo, muito. O Totter fala com as pessoas. E aí ela tem informação. Então, tem braille para que as pessoas tenham informação do que elas têm direito. Mas se colocar um cartaz já é o primeiro passo. E a gente vai trabalhar para que tenha Totter também para beneficiar as pessoas com problemas de baixa visão ou com problemas de visão, que não tem visão ou de baixa visão, e com surdez e com problemas auditivos. Parabéns, deputado Muniz. Gostaria de pedir a coautoria e vamos cobrar, sim, o MIC que usa o Cumpra-se. Eu acho que a gente não tinha nem que pedir cobrança do Cumpra-se. Eu acho que tem que pedir que tem que se efetivar as coisas que já estão em lei e a gente vai bater nessa tecla e cobrar incisivamente, porque as pessoas necessitam desse apoio, desse suporte. Muito obrigado. Presidente, só para pedir a coautoria. Presidente, só pedir a coautoria desse projeto, por favor. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Em segunda discussão, projeto de lei número 37, pois não, deputado Muniz. O deputado Dionísio também pediu coautoria. E a Presidência deputada defere também. E a deputada Carla Machado também. Deputada Carla Machado. O deputado TH Joias. Deputado Guilherme de Laroli também. Projeto de lei número 3740. Desculpa, o deputado Marcelo Dino também. E o Carlos Mick também quer. Posso agora? Agora vai, né? Projeto de lei número 3740 de 2021, de autoria dos deputados Rosenberg Reis e Samuel Malafaia, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o mês de março como o mês da festa de Purim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, presidente. Deputado Carlos Mink. É muito rápido. Vossa Excelência é o presidente em exercício, mas conta com a nossa plena confiança democrática. Obrigado. O presidente Rodrigo Bacelar prometeu a todos nós que na primeira quinzena de junho, ou na terceira semana de junho, ele colocaria os vetos. O deputado Rodrigo Amorim tem recolhido dos deputados, não é verdade, Rodrigo Amorim? O deputado Rodrigo tem recolhido dos deputados seus vetos, quais são os prioritários, etc. Agora, essa movimentação toda tem que estar acompanhada também pelo presidente, porque ele que vai botar na pauta para votar. É claro que tem uma questão anterior. O próprio deputado Rodrigo Amorim tem conversado com o governo para saber quais são as situações, para fazer o que a gente faz sempre, ver os pontos em comum, os pontos em divergência, como a gente faz geralmente no colégio de líderes. Como eu estou vendo junho avançar, e temos um feriado aqui no meio, se eu não me engano, 19, uma quinta-feira, em suma, está encurtando. O nosso presidente Bacelar, volta e meia, ocupa
o cargo de governador, pela mudança que nós todos acompanhamos. E Vossa Excelência ocupa o cargo de presidente, com nosso apoio e expectativa positiva. Então, essa questão de ordem não é nada que não se tenha conhecimento, não é nenhuma cobrança, nada. Apenas Vossa Excelência, como presidente em exercício, entrar em contato com o presidente Bacelar, comunicar que o deputado Amorim realmente tem sido célere, tem conversado com os deputados, tem recolhido, tem tentado contactar o governo, mas não depende do deputado Amorim, né, por mais que ele seja o presidente da CCJ e tenha funções de liderança e de articulação, não cabe a ele colocar isso em pauta. E como junho vai andando e há esse compromisso político firmado no Colégio de Líderes e no plenário, eu gostaria que Vossa Excelência nos ajudasse dentro da sua possibilidade para que isso realmente venha à pauta em tempo útil, que a gente possa, antes de concluir junho, votar os vetos dentro do acordo que a gente faz sempre com o governo e os deputados. Senhor Obrigado, presidente. deputado Mink. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, é bastante oportuna a fala do deputado Mink. Só esclarecer aqui para todos os colegas o seguinte: o presidente Rodrigo Bacelar determinou que nós fizéssemos um estudo de todos os vetos que estão pendentes. O estudo já está pronto. Inclusive, tenho dialogado com a assessoria fiscal da Casa, com alguns setores do governo também, para que a gente possa, em primeiro lugar, o compromisso do presidente Bacelar é o seguinte: é defender o parlamento. Aquilo que foi decidido pela Casa, obviamente, que não afronte a Constituição, que não afronte a legislação vigente, a gente vai trabalhar para derrubar os vetos. Por outro lado, há também uma boa intenção do governo em não fazer cavalo de batalha com vetos meramente por questão formal ou como represália política. Então, quero dizer o seguinte: na próxima semana, apesar de ser uma semana curta, aqueles deputados que tenham vetos pendentes e que sejam fundamentais para os seus mandatos, acabei de falar agora com a deputada Dani Monteiro, que está na China, em missão oficial na China, mas já mandou a posição dela em relação a alguns vetos que ela considera importantes. Eu já sopesei isso e vamos seguir à risca ali a determinação do presidente. E eu tenho absoluta certeza que chegar a um consenso dos vetos que puderem serem derrubados. Tem uns que têm batalha política de fato, e aí a gente vai trazer para plenário, vai abrir o plenário, alguns vão ser destacados, a gente vai votar como faz sempre, mas quero aqui reafirmar que o presidente deu a palavra e vai cumprir, que antes do recesso a gente vai superar todos os vetos que estão pendentes na pauta. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Anuncio projeto de lei número 914 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que altera a redação dos artigos 255 e 258 do Decreto-Lei número 5, de 15 de março de 1975. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo para a declaração de voto, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, representantes da advocacia, da contabilidade, Sociedade Fluminense, bom dia. É com enorme satisfação que agora, com este projeto aprovado, eu venho aqui declarar o meu voto para, com muita satisfação, ver aprovada essa medida que é simples, mas que vai garantir um ganho de qualidade na gestão fiscal e tributária do nosso Estado. O Conselho de Contribuintes da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que é o Conselho Recursal Administrativo, ele não contava com a presença de duas classes muito importantes, que são os contadores e os advogados. Os contadores, que são aqueles profissionais que escrituram as contabilidades e que fazem os balanços das empresas, e os advogados, que são aqueles que interpretam as leis, que defendem as pessoas físicas e jurídicas nas esferas administrativas, judiciais, que garantem um contraditório e a ampla defesa. Esses profissionais, eles não possuíam assento
no Tribunal Administrativo Fiscal do nosso Estado. E isso causava uma distorção muito grande, porque a indústria possuía, o comércio possui e possuem de forma legítima. Mas essas categorias, por meio da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Regional de Contabilidade, não o possuíam. E agora que vão possuir, nós teremos um ganho que não é meramente formal, senhor presidente, com a inclusão do CRC e da OAB no Conselho de Contribuintes, mas é um ganho que vai trazer qualidade na prestação de serviços daquela entidade, porque com certeza vai ter um julgamento mais justo, com mais segurança jurídica, o que vai atrair mais investimentos, mais empresas para o nosso Estado e que vai também proporcionar mais justiça fiscal. Não é possível que o colegiado que analise os lançamentos fiscais, que analise os autos de infração, que analise todo o cotidiano da tributação do Estado do Rio de Janeiro, não dê voz aos contadores e advogados da sociedade fluminense. Então, eu fico aqui muito honrado, deputado Rodrigo Amorim, por ser o proponente dessa medida legislativa que vai imprimir qualidade de gestão pública ao Conselho de Contribuintes. E falando em gestão pública, falando em modernização da gestão pública, senhor presidente, nós estamos passando por uma crise fiscal muito grande no Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria aqui de chamar a atenção de todos os deputados e deputadas para algumas medidas que também merecem passar por gestão, por qualidade fiscal, por uma renovação, seja legislativa, aqui por parte do governo ou da Assembleia. Eu falo, por exemplo, do projeto de lei 910 de 2023 da minha autoria, porque não adianta nós ficarmos cortando gastos, seja na saúde, na educação, porque nós não vamos encontrar o equilíbrio da conta pública. Nós precisamos colocar recursos para dentro. Nós precisamos aumentar a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. E o maior problema visceral do Estado hoje está nos escaninhos da dívida pública. Eu tenho que, paralisado na casa, tramitando nas comissões, um projeto de lei 910 de 2023, que trata sobre a transparência na dívida pública estadual. E nós precisamos de uma dívida pública mais transparente, não apenas com uma lista, deputado Rodrigo Amorim, de grandes devedores, como a Procuradoria-Geral do Estado disponibiliza, mas nós precisamos saber quem deve, quanto deve e há quanto tempo deve, porque a sociedade fluminense só vai ter uma efetiva fiscalização quando ela, de fato, saber como é essa dívida. Além disso, senhor presidente, me chamou a atenção o convênio de ICMS número 69 de 2025, que foi aprovado pelo CONFAS e que trata de deve ser encaminhado pelo governo para ratificação nos festejos de finais de semestre aqui para essa casa, ou depois logo no início do segundo semestre, que trata de desconto para os devedores. Eu acho que toda medida de aumento de arrecadação é bem-vinda, mas nós temos que tomar cuidado para não prestigiar o devedor quanto mais, deputado Amorim, em detrimento daquele contribuinte que paga as suas contas em dia. Esse convênio CONFAS, ele concede uma verdadeira anistia de multas e juros de 95% sobre os devedores e
é praticamente premiar aquela pessoa que deixou de pagar os seus tributos, principalmente o ICMS. Você dá 95% de desconto sobre multas e juros, é falar que é otário o contribuinte que pagou em dia os seus tributos. Então, eu acho que o governo deve ter responsabilidade, atenção no encaminhamento desse convênio aqui para ser ratificado pela Assembleia Legislativa, porque nós já temos aqui tramitando há muito tempo um projeto de lei complementar de autoria da deputada Célia Jordão, que trata da transação tributária, e esse convênio CONFAZ, que coloca em 95%, ele dá desconto muito além da lei federal, que coloca em 50% o desconto sobre, né, o perdão da dívida dos devedores. E eu acho que nós não podemos ficar complacentes aos devedores contumazes do nosso Estado. Nós temos que arrecadar, mas nós temos que fazer essa diferença. Então, senhor presidente, eu agradeço até pela benevolência de Vossa Excelência com o tempo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vinícius Cozzolino. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, apenas reforçando aqui a fala do deputado Cozzolino, que trouxe um assunto tão sério, apesar desse Dia dos Namorados. Vossa Excelência já comprou presente de namorados, deputado Cozzolino? Ainda não, né? Já? Presidente, a gente tem protocolado aqui nessa casa um pedido de instalação de CPI contra os devedores contumazes, para que a gente possa cobrar a dívida do Estado, que, segundo cálculos aproximados, a gente supera com tranquilidade mais de 40 bilhões de reais, só nos primeiros da lista de devedores. Então é necessário um esforço dessa casa e a gente já vem empregando esforços nisso, e eu tenho certeza que essa CPI vai contribuir muito para que a gente possa desbaratar o que eu chamo de uma quadrilha que está usurpando, sonegando e assaltando os cofres do Rio de Janeiro. Senhor presidente, Vossa Excelência está muito bonito hoje, talvez pelo Dia dos Namorados também, um cabelo diferente. Parabenizar a Vossa Excelência, que fica muito bem nessa cadeira. Eu tenho elogiado a deputada Tia Ju e dito que eu gosto da deputada Tia Ju nessa cadeira, mas hoje eu vou trocar de opinião, eu prefiro Vossa Excelência, até porque a deputada Tia Ju, eu estou recebendo aqui uma crítica dos deputados, que a deputada Tia Ju, como presidente da UNARE, está praticando um calote no deputado Munir e não entregou a carteira ao deputado Munir até hoje, o que está gerando uma confusão aqui na casa, deputada Tia Ju. Então, pedir que Vossa Excelência possa dar uma atenção ao meu amigo, meu irmão, deputado Munir. A casa está se insurgindo contra Vossa Excelência. Senhor presidente, brincadeiras à parte. Pois é, aí, veio se defender a deputada Tia Ju. Achando que é porque ele é gordinho, mas não é, não tem gordofobia aqui. A questão é tipo uma falta de acerto na documentação. Falta de papel, dá certo. Tá certo. Fora o material para fazer. Uma falta de acerto na documentação e a Sara Pôncio entregou fidedignamente, sem nenhuma falta de documentação. E aí recebeu primeiro. E aí ele está indagando, sem contar que a Sara Pôncio, por ser jovem, o jovem tem preferência. Verdade. Entendi. Então é gordofobia e etarismo pela deputada Tia Ju. Então, é tudo junto. Presidente, de verdade aqui, cumprimentar todos os namorados em nome do casal que compõe a mesa hoje. Dizer que quero mandar um beijo especial para minha namorada há 29 anos, Fernanda. Hoje eu vi nas redes sociais, que redes sociais é um território de ninguém mesmo, né? Eu vi ali o prefeito da cidade, vários integrantes do governo municipal cumprimentando, postando foto com as suas namoradas, ao menos as oficiais, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, que a gente tem secretário, a gente tem vereador, que foi nomeado pelo Tinder do prefeito. A gente sabe exatamente isso, não é à toa que o apelido do prefeito, da turminha que o cerca, são os menudos. Mas, voltando aqui à seriedade dos trabalhos, presidente, reforçar a fala do deputado Cozzolino. O deputado Cozzolino apresentou um projeto, foi aprovado nessa casa, que é incluir a advocacia no Conselho. E o presidente Rodrigo Bacelar também apresentou um projeto que é isentando de pagamento
de taxas os advogados quando ingressam com ação de cobrança de honorários. Então, foi um grande ganho para a advocacia. Fazer o reconhecimento aqui do deputado Cozzolino, que, além de um grande colega, jurista, constitucionalista na CCJ, tem contribuído muito pelo trabalho, pela qualidade e a importância da CCJ, ao lado dos demais colegas, deputada Élica, deputado Luiz Paulo, deputada Célia, deputado Serafine, deputado Carlos Mink, Fred Pacheco, Chico Machado, Vossa Excelência, que contribuiu até assumir a vice-presidência da Casa, os trabalhos na CCJ. Eu tive muito orgulho, deputado Cozzolino, de ser o relator da lei de autoria de Vossa Excelência e fazer o reconhecimento aqui do esforço de Vossa Excelência. Ontem a gente viu isso numa discussão de alta qualidade na Comissão de Orçamento, por ocasião da aprovação da LDO, em que a gente discutiu, inclusive, a questão das emendas parlamentares impositivas. Havia ali uma discussão de forma, se a LDO seria a via adequada ou uma mudança na lei complementar, mas, conforme palavras do próprio presidente André Correia, existe uma questão política que deve ser enfrentada e ali foi uma oportunidade de fazermos, ainda que não fosse o momento formal mais adequado, mas parabenizar a Vossa Excelência também que conduziu essa discussão em defesa do Parlamento, a qual eu me filio, e que a gente tem a mais absoluta convicção que com esses esforços e com o trabalho de deputados de alto nível como Vossa Excelência, a gente não só vai favorecer categorias como a OAB, da qual eu me orgulho muito de ser advogado, de ter feito parte de comissões importantes na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como o trabalho que a gente está fazendo de esforço, liderado pelo presidente Bacelar, de contribuir para o orçamento e para as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Vinícius Cozzolino, um orgulho estar do lado de Vossa Excelência. Obrigado, Presidente. deputado Rodrigo Morim e deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, um rápido pela ordem, para registrar a presença do deputado Chico Machado. Ele está pedindo para consignar, na verdade, a sua presença, porque ele não consegue registrar no sistema SEV-Web. Então, ele entrou em contato comigo e pediu para que consignasse por conta das dificuldades técnicas que ele está enfrentando. E que o deputado Rodrigo Amorim falou aqui sobre a Comissão de Orçamento ontem, é que, até por uma orientação do presidente Bacelar, nós estamos empoderando essa casa. O presidente Bacelar, deputado Rodrigo Amorim, teve a coragem, deputado Amorim? O presidente Bacelar teve a coragem, de forma pioneira, instituir o orçamento impositivo aqui nesta casa. Nós já tínhamos a previsão de que esse orçamento impositivo, as emendas impositivas, seriam instituídas no final do regime de recuperação fiscal, ou seja, a partir do ano de 2032, final de 2032, a partir do início de 2033, mas nós aprovamos aqui, sob a liderança do presidente Bacelar, em 2023, uma emenda à Constituição, suprimimos o parágrafo 11 e fizemos valer esse orçamento impositivo. E ontem, na Comissão de Orçamento, nós conseguimos aumentar a alíquota das emendas impositivas, que passou de 0,37% do total da arrecadação de impostos, da arrecadação líquida de impostos, para 0,77% da arrecadação líquida de impostos. Então, acho que esse parlamento caminha em direção à democracia, em direção a uma justa distribuição de recursos públicos para que cheguem nos municípios, para que cheguem diretamente nas pautas onde a população, onde a sociedade fluminense, de fato, anseia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Valdo Ceasa. Senhor presidente, eu quero registrar aqui a presença da minha presidenta da minha casa, a minha esposa Vilma, que está aqui, e quero mandar um abraço hoje no dia da minha eterna namorada, Vilma Barcelos. Aproveitando o ensejo aí, mandar um beijo para minha eterna namorada que me acompanha há 30 anos, a Renata de Laroli. Anuncio. Deputado, presidente, Deputada Tia Ju. Aproveitar a carona, né, presidente? Todo mundo fazendo aqui declaração de amor. Eu preciso também fazer a minha declaração de amor ao meu eterno namorado,
que é o meu marido Pedro, que me acompanha em tudo. Estamos juntos há 33 anos. E, meu amor, um beijo e obrigado por me apoiar em todas as minhas iniciativas. Mais um Dia dos Namorados. Um beijo para você e muito obrigado por me amar com tanta intensidade. Obrigado, Presidente, breve pela deputado ordem. Douglas. Antes de falar aqui o que eu tenho que falar, eu vou ter que falar da minha esposa, né? Senão eu apanho. O sarrafo subiu. Então, mandar um beijo aqui para minha esposa, Rafaele. Obrigado por me aturar, obrigado por sempre me acompanhar, por ser essa parceira. E, presidente, eu queria aqui dar as boas-vindas ao Tenente Coronel Marcelo de Castro Corbage, que é o novo comandante do BOP, dando lugar aí ao Coronel Aristeu. E queria declarar aí que Deus abençoe a sua vida, conte com o apoio desse parlamento, certamente com o apoio da presidente de Vossa Excelência, e não hesite em atuar, independente de qual for a pressão, esse parlamento estará ao seu lado e ao lado da tropa, todos os policiais militares, todos os policiais do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Douglas. Anuncio o projeto de lei número 3313 de 2020, de autoria do deputado Daniel Liberon, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Avicultura. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável, de Economia, Indústria e Comércio, favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputadas Verônica Lima, deputado Valdo Ceasa, deputado Dr. Pedro Ricardo, deputado Felipe Soares e deputado Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Pela ordem, presidente. Deputado Serafim. Presidente, hoje pela manhã aconteceram 3 explosões na minha rua, provavelmente de transformadores, porque logo na sequência a luz foi interrompida no bairro do Ingá, em Niterói, e não faz nem uma semana, faz uma semana, na quinta-feira da semana passada, à noite, no dia que aconteceu o Jogo do Brasil, também tivemos energia elétrica interrompida, ficamos mais de 3 horas sem luz no bairro. Eu destaco que nos 2 dias, não foram dias de chuva forte, foram dias chuva fraquinha, como está agora pela manhã, e infelizmente as condições dos equipamentos da Enel, com falta de manutenção, com falta de investimento, têm gerado esse transtorno para a população. Eu recebi uma foto pela manhã de um poste pegando fogo no bairro do Cafubá. Imediatamente eu encaminhei para a diretoria da Enel. Mas eu quero dizer que eu tenho considerado os serviços prestados pela Enel um absurdo. Por isso, ontem, eu estive em Brasília, ontem e anteontem, participei anteontem de uma audiência pública da Comissão de Minas e Energia sobre o processo de renovação da Enel. Eu acho um absurdo que a gente esteja caminhando para a renovação de vários contratos sem sequer se ter na mesa clareza sobre melhorias nos contratos. A Enel está há décadas prestando péssimos serviços e agora chega na reta final do contrato, se compromete a ampliar investimentos e a gente não tem sequer transparência sobre esse processo. Nós não vamos aceitar, a gente fez um relatório mostrando os resultados desses péssimos serviços, encaminhamos a moção de repúdio aprovada por essa casa ao presidente da Enel, ao presidente da Comissão de Minas e Energia e à representação da ANEEL, que estavam na audiência pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai seguir na luta para que a população do Estado do Rio de Janeiro seja respeitada. E no dia de ontem, ainda em Brasília, a gente esteve no Supremo Tribunal Federal, onde a gente entrou como um pedido de ser reconhecido como amicus curiae na luta dos profissionais de educação pela resolução que o STF vai ter que tomar sobre o pagamento do piso do magistério com respeito às carreiras. A gente vive hoje um apagão da educação, as licenciaturas do Brasil inteiro estão com sobra de vagas, em alguns casos mais de metade das vagas sobrando, porque os salários são tão baixos no Brasil que pouca gente está querendo ser professor. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, que paga o salário mais baixo
entre todas as redes estaduais, essa situação é mais crítica ainda. Então, a gente fez lá um despacho com o ministro Zanin e vamos lutar para que essa decisão do STF garanta no Brasil inteiro o pagamento do piso com respeito às carreiras. Obrigado, deputado Serafim. Nosso nobre deputado Delaroy, quero pedir coautoria aqui o projeto do Muniz Neto, tá? 3417/2024, tá? Marquinhos, pedir coautoria aqui do projeto. Defere o pedido do Muniz Neto, tá? 3417/2024. Obrigado aí, presidente. Obrigado, parabéns. Brazão. O senhor está muito bem aí, presidente. Que Obrigado, Deus abençoe ele. Projeto de lei número 2468/2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Clube de Regatas do Flamengo. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de Cultura favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de Esporte e Lazer favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores deputados Vinícius Cozolino, Chico Machado e Thiago Galhaço. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, encerrada a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Para declaração em votação ao processo assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado a redação do vencido para a segunda redação. Deputada Verônica. Para declaração de voto, presidente. Pois não. Presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer que no Brasil o futebol é coisa muito séria. A cadeia produtiva do futebol contribui e impacta positivamente para a economia do nosso país e do Estado do Rio de Janeiro também. Então, no Brasil, o futebol é coisa séria, porque é um patrimônio do povo brasileiro, porque faz a alegria de milhares de pessoas no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, se o futebol não servisse para nada, ele já seria muito, muito importante, porque ele faz a alegria do nosso povo. Mas, certamente, o time brasileiro que mais faz a alegria do povo é o Clube de Regatas do Flamengo, o time da qual eu sou adepta, flamenguista desde a infância, e agradeço muito ao meu pai, que não está mais aqui entre nós, e que foi decisivo para essa tomada de decisão, para que eu me tornasse rubro-negra. O Clube de Regatas do Flamengo, que surgiu como um clube de remo em 1895 e que depois migrou para o futebol. O Clube de Regatas do Flamengo, que, segundo todas as pesquisas, é o maior clube do Brasil, o clube com maior torcida no Brasil. Nós somos uma verdadeira nação. Eu até contesto um pouco, porque eu acho que nós não somos 25%, nós somos muito mais. Eu acho que essas pesquisas que tem por aí são fajutas. Mas eu tenho muito orgulho de ser rubro-negra e estou muito orgulhosa de ser a deputada que propôs que o Clube de Regatas do Flamengo, a partir de hoje, se torne patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Ver as arquibancadas do Maracanã lotadas, não só do Maracanã, mas o Flamengo é um time que mobiliza torcidas no Brasil inteiro. É um clube do qual nós temos muito orgulho, porque ele é campeão de tudo. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América. O único time do Estado do Rio de Janeiro a ser campeão mundial. Então, orgulho de ser rubro-negra e orgulho de ser a deputada que hoje ajudou o Flamengo a ter esse reconhecimento que é se tornar patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Viva o Clube de Regatas do Flamengo, campeão de terra e mar. Obrigado, deputada Verônica e deputada Renata Souza. Senhor presidente, muito rápido, parabenizar a deputada Verônica Lima, porque, sem dúvida nenhuma, reconhecer o Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, é fazer jus à maior torcida, que é uma nação, a nação rubro-negra. Eu que sou rubro-negra desde que nasci, porque minha família toda
é rubro-negra. Construímos, inclusive na Favela da Maré, que eu sou cria da Favela da Maré, e é literalmente festa na favela quando o Flamengo ganha. Então, eu não tenho dúvida da importância desse reconhecimento, ainda mais de um time que não é só um time, é uma nação. Saudações rubro-negra. Obrigada, presidente. Na verdade, nós somos rubro-negros, né? Eu acho que a maioria daqui do estado e do Brasil também é. Também é rubro-negro, Mink? Claro. Presidente, só abrir para coautoria, o deputado TH Joias pediu, está abrindo também. para ele, o Mink, o deputado Delaroli, o deputado Brazão, a deputada Renata Souza. Deputada Tia Ju. Deputada Tia Ju. Deputado Érica, deputado Serafine. Deputado Serafine, deputado Val, deputada Sara Afonso, deputado Valdo Ceasa, Pobel. deputado Pobel, não, Pobel não. deputada Pobel Lilian Bering, vascaíno. Deputado Amorim. deputado Rodrigo Amorim, Deputado Quinocop, deputado Rodrigo Bacelar. Para declarar. Deputado Mink, para a declaração. Presidente Delaroli, também votei favoravelmente ao projeto 2468 da intrépida deputada Verônica Lima, que declara patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio o Clube de Regatas do Flamengo. Já pedi e a deputada Verônica solidariamente concedeu a coautoria para mim, para Vossa Excelência, para vários deputados e deputadas aqui, como Vossa Excelência disse, a maioria. Eu também, por influência dos meus pais, sou Flamengo desde a mais tenra idade, deputado Delaroli, com uma formação que Vossa Excelência talvez não tenha conhecido, que tinha, entre outras, Jadires Jordan, Carlinhos e Gerson, Joel, Henrique, Dido e Babá. Essa aí faz tempo. Conhece essa? Essa faz tempo. Essa faz muito tempo, muito tempo. E de lá para cá, muitas alegrias com Zico, Júnior, Adílio, tantos craques excepcionais que o Flamengo teve e tem agora. Então, eu recentemente fui ao Maracanã com meu companheiro de partido, que Vossa Excelência muito bem conhece, que é o deputado Bandeira de Melo, que foi várias vezes presidente do Flamengo. Aliás, a gente não conseguia dar 2 passos sem que flamenguistas viessem procurá-lo e dizer: você salvou o Flamengo, quero fazer uma foto. Vinha mãe, filho, pai, avô, todo mundo queria fazer foto com o Bandeira, né? Realmente ele foi um ótimo gestor. Aliás, não sei se você sabe, deputado Delaroli, quando eu fui ministro e criei o Fundo Amazônia, o Bandeira de Melo era do BNDES e foi gestor do Fundo Amazônia pelo BNDES. Então, além dele ser rubro-negro, é ecologista também. Então, óbvio que a gente tem que ter uma grande parceria rubro-negro e flamenguista. Então, também, e só para concluir, eu participei junto com alguns deputados aqui, na época, a deputada Zeidan e o deputado, então, presidente André Siciliano, de um projeto que foi aprovado, virou lei, para impedir que um clube todo fosse penalizado pela violência de um único torcedor. Então, a ideia era se puna o CPF e não a pessoa jurídica, que é toda a torcida, ou seja, identificar e punir o real agressor. E dentro disso, nessa lei que nós aprovamos, incentivava as torcidas, o esporte saudável, e impedia, ou vetava, ou punia as manifestações racistas, machistas, LGBTfóbicas, que acabam ensombrecendo um espetáculo tão lindo, que leva alegria, né, alegria, confraternização a tantos milhões de pessoas. Então é isso. Viva o Flamengo, parabéns, deputada Verônica Lima, rubro-negra, corajosa, vibrante, e eu fui, deputada Verônica, pé quente, porque eu fui para o Maracanã com o deputado Bandeira e ganhamos de 4-0 do Corinthians. Então, o Bandeira falou: Mim, que você tem que voltar mais comigo aqui, porque você é pé quente. Foi 4-0. Então, está aqui. Flamengo
patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. Viva o Mengão! Obrigado, deputado Mink. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 1242 de 2025, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que concede o diploma Ulisses Guimarães ao senhor Arthur Antônio Silveira Cozzolino. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas favorável. Relator, deputado Felipe Poubel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução número 1266 de 2025, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma à senhora Patrícia dos Santos Ribas. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1274, 2025, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma para Hernildo Júnior de Farias Santos. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas favorável. Deputado Chico Machado é o relator. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1282. Presidente. Deputada Líria. Registrar o voto e abstenção da bancada do PT. Deputado Mink, também abstenção. Abstenção da bancada do PCdoB, por Deixa eu favor. ler de novo aqui. O que houve aqui, gente? Peraí. Pela ordem, presidente. Deputado Serafini. Deixa eu só. Deputado Serafini. Voto contrário da bancada do pessoal, presidente. Posso continuar, deputado? Pode. Claro. Obrigada, presidente. Eu queria fazer uma justificativa de voto. Eu gostaria de falar a respeito da prevalência e, principalmente, incidência a respeito da dependência referente aos jogos de azar. Queria também dizer que outras questões são legalizadas no Brasil, como a dependência que a gente já discute do álcool e do cigarro, por exemplo. Mas queria colocar principalmente a responsabilidade da gente, principalmente a minha, enquanto profissional de saúde, da discussão, enquanto parlamentares, a respeito desse problema. São mais de 3 milhões de brasileiros que lidam com o vício dos jogos de azar. E a gente precisa discutir isso. Precisa discutir, lógico, e ainda digo mais, é um processo totalmente legal e todos os deputados, assim como eu, podem dar suas premiações para quem quiser. E a gente não está discutindo o mérito. O mérito é vantajoso e é adequado. O que a gente está discutindo são as questões das formas. A gente sabe que as popularidades das bets, que são as apostas, elas são legalizadas no Brasil, mas a gente precisa discutir esse marco zero a respeito de propostas para que diminua o vício referente à tecnologia e principalmente aos jogos, tá? Assim como eu também falo a respeito do vício, a respeito do tabaco e do álcool, tá? Então era por isso que a gente tem abstenção. Muito obrigada. Obrigado, Presidente, deputado um breve pela ordem, até pegar um gancho na fala da deputada Lilian Bering, só para aproveitar e pedir o apoio dos demais parlamentares, eu tenho um projeto de lei que ele é um pouco parecido com o projeto do deputado Rodrigo Amorim. O projeto do Rodrigo Amorim diz que visa proibir a propaganda das bets no âmbito esportivo. O meu projeto, que eu acredito que deva ser pensado, até estou conversando com o deputado Amorim, ele proíbe toda e qualquer tipo de divulgação e publicidade no estado do Rio de Janeiro, seja plataforma de ônibus, ponto de ônibus. Então, visando também na proibição e também, em paralelo, presidente, criar modelos onde nós possamos aí apresentar as consequências desses vícios que estão aí destruindo a nossa sociedade, que agora nós temos diversos vícios, mas principalmente hoje que está em alta, diversas famílias sendo destruídas por conta do vício do jogo de bet. Obrigado. Presidente,
Só justificar, Deputado Serafini. a bancada do pessoal está votando contra justamente porque a homenagem se trata de uma figura que se notabiliza por ser o empresário do ramo das apostas. Como foi colocado aqui pela deputada Lilian, a questão das apostas no Brasil, né, hoje, no mundo, tem ganhado uma dimensão imensa, com várias famílias perdendo boa parte das suas economias, da sua renda, nesses jogos de azar. E falar com o deputado Douglas, com o deputado Amorim, que eu tenho acordo muito com essa iniciativa, com esse debate. Não sei se a gente fazia a nível estadual, né? Acho que a gente tinha que fazer isso a nível nacional para conseguir proibir no Brasil inteiro, né? E ter meu apoio se levar esse debate para Brasília, procurar a nossa bancada de deputados. Eu acho que tudo que gera vício tem que ter propaganda vedada, porque, obviamente, a propaganda ela é um estímulo, né? Aquele tipo de ação e acaba gerando vício, né? Estimulando o vício e, obviamente, tem que ser vedado. Senhor presidente. Deputado Tiaju. Senhor presidente, eu sou muito a favor de que os deputados e deputadas têm que ter a liberdade de homenagear quem eles quiserem com as medalhas. Inclusive, eu nunca votei contra medalha nenhuma, propositura de medalha, porque eu acho que é prerrogativa de cada um. Mas, com relação às bets, senhor presidente, eu queria dizer que eu também comungo com o deputado Amorim, o deputado Douglas, e, já que não tem uma legislação nacional, nos dá o direito de legislar no nosso Estado antes mesmo que a Câmara e o Senado legislem. Porque o que a gente está vendo aí é um cenário de morte e de doença mental. As pessoas, a propaganda estimula, não tem jeito. Incentiva o consumo, o uso, porque eu me lembro, na nossa época mais jovem, como a propaganda do cigarro, com aquele cavalo bonito, alazão, o Marlboro, isso incentivava o consumo do cigarro. E assim são em todos as drogas chamadas lícitas. Então, se vai divulgar, tem que divulgar como divulga o cigarro, dizendo os danos tão maléficos que isso causa. Não como uma poesia, como um conto de fadas, o sonho de princesa, que não é a verdade. As pessoas estão se matando, usando até o Bolsa Família para jogar na esperança de que vai conseguir um pouquinho mais de dinheiro e consegue morte, destruição, doença mental, sem contar que isso também está dando um boom na saúde pública, porque as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão ficando com depressão, as pessoas estão ficando com doenças cardíacas, com pressão alta, porque começa a conta a bater na porta e não tem dinheiro para pagar. Então, enaltecer, né, seja lá quem for que divulga as bets, não é o caminho, né? Então, a gente pode legislar sim, eu acho que é uma forma de provocar, eu já fiz isso com a questão da energia, na verdade, das plataformas de offshore, que estava parado na Câmara, sem uma legislação, e o Rio de Janeiro, principalmente, perdendo dinheiro. Quando eu protocolei a lei, que foi colocada aqui para votação, que foi para a CCJ, logo a Câmara e o Senado reagiu, tirou o projeto dos arquivos e votaram. Então, assim, a gente tem que provocar, presidente. Não dá para deixar as bets entrando dentro das casas das pessoas, destruindo vidas e famílias. E eu queria dizer que, com todo respeito ao meu amigo Chiquinho da Mangueira, eu me abstenho nessa homenagem. Obrigado, deputado Tiaju. Anuncio. Projeto de resolução número 1282, de 2025, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que concede a medalha de Tiradentes ao prefeito de Mangaratiba, Luiz Cláudio Ribeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposição Externa favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Gostaria de declarar voto, presidente. Para a declaração de voto, deputada Declarar voto favorável a essa propositura. O Luiz Cláudio é um jovem, um menino que chegou aqui, ficou um pouco de tempo com a gente aqui como deputado, está fazendo um belíssimo trabalho na Prefeitura de Mangaratiba,
merece esse título e a gente só torce para que ele tenha sucesso no seu mandato até o final. Parabéns ao Jorge Felipe Neto, e se ele puder, eu não sei se ele está me ouvindo, puder aí passar para a assessoria e me conceder a coautoria também, porque o Luiz Cláudio é o meu afilhado querido. Deputado Felipe Pobel. Pela ordem, presidente. Presidente, aquele velho ditado, quando mais mexe, mais fede. Eu tenho denunciado a falta de idoneidade da OS Viva Rio. Essa mesma que tem contratos milionários no Estado e principalmente na Prefeitura do Rio, com a anuência do senhor Eduardo Paes, do senhor Daniel Sorange. E agora me deparo com uma licitação num valor de 96 milhões de reais, 96 milhões de reais, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O projeto, nessa licitação, diz que vai ser a criação do ambiente jovem, onde vão se criar 125 núcleos e contratar, nobres colegas parlamentares, 12.500 jovens que vão receber uma bolsa de R$300 durante 10 meses. 12.500 jovens, totalizando 3.750.000 por mês. No total de 10 meses vai dar 37 milhões para lá. Presidente, o que eu vou pedir através da CPI da transparência, um requerimento de informação, pedindo justamente transparência nessa licitação e como será distribuído esses 125 núcleos. Porque nós estamos chegando no período eleitoral, presidente. Nós estamos chegando no período eleitoral. E aí nós estamos falando de 125 mil núcleos, 12.500 jovens que não podem ser usados, manipulados politicamente para uso eleitoreiro, presidente. Não dá para aceitar isso. A máquina pública sendo usada para fazer politicagem. De antemão, eu já vou encaminhar tudo ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Nós estamos falando de quase 100 milhões de reais da Secretaria de Meio Ambiente, e essa licitação diz, essa licitação ocorre no âmbito do projeto Ambiente Jovem. O que nós queremos é transparência. Transparência. Por isso que eu faço parte da CPI da transparência, por isso que eu fiscalizo, cobro e denuncio. Período eleitoral, 100 milhões de reais, 125 núcleos, 12.500 jovens. Não dá para passar da forma que vem acontecendo no nosso Estado. Não podemos tapar o sol com a peneira. É o que eu digo aqui. Eu sou líder do PL, sou do mesmo partido do governador, e tenho certeza que muitas coisas que acontecem, o governador não toma conhecimento. Muitas coisas que acontecem, o governador não fica nem sabendo. Só que nós temos uma equipe que vem levantando, fiscalizando, que vem investigando esses contratos. Então, presidente, já deixo claro aqui que estarei oficiando, estarei pedindo um requerimento de informação ao secretário Bernardo Rossi, para que tenha total transparência. Senão, nós vamos buscar os órgãos competentes, além do Tribunal, o Ministério Público, entre outros. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Felipe Pobel. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 2349, de 2023, de autoria do deputado Rafael Nobre, que declara o Parque Natural Municipal do Jericinó, Prefeito Farid Abraão, como patrimônio cultural, paisagístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda e de Cultura favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Felipe Raviz, deputado Tiago Gagliasso. Pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para parecer, deputado Munir Neto. Eu quero também. Presidente, favorável. Obrigado, deputado. Com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado
Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido. Para a segunda discussão. Presidente, questão de Deputado ordem, por favor. Ratinho. Presidente, é só para constar aqui nos anais dessa casa e para a população do São João de Meriti que eu tenho gratidão. O governador Cláudio Castro está mandando asfalto para São João de Meriti. E tem vários políticos, inclusive o chefe do executivo, prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira e outros vereadores, estão titulando o pai das benfeitorias. E as obras que estão sendo realizadas no Morro de Santa Helena, Morro do Carrapato, em outras regiões, assim como foi licitado quase 70 milhões para a obra de saneamento básico do Rio Pavuna, Pavuninha, são obras do governo do Estado. Então, eu quero frisar aqui, porque não adianta ficarem indo nas obras, tudo bem, podem fiscalizar, medir com paquímetro a grossura do asfalto, que por sinal está muito boa, mas é uma obra do Estado. E eu quero falar uma outra coisa aqui, presidente, que eu sei que a questão de ordem são 2 minutos, mas que eles, esse grupo político, deputado federal Luciano Vieira, e o atual prefeito Léo Vieira, eles são inclinados a votar para o governo do Estado na próxima eleição com Eduardo Paes. Com Eduardo Paes. Falando do risco que o nosso amigo Quinoploc falou, nós temos que ter palavra. E eu aguardo lá na frente que eles votem com o nosso, então, pré-candidato ao governo do Estado, Bacelar, porque não existe 2 deuses, existe um só, ou é linguiça ou é salsicha. Deputado Giovanni Ratinho, vota governo do Estado, Rodrigo Bacelar. Um abraço, presidente. Muito bom, deputado Ratinho. Projeto de lei número 3021 de 2024, de autoria da deputada Marina, do MST, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Centro de Cultura Negra Fruta do Pé, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emenda, a deputada relatora é a Élica Takimoto. Pendendo de parecer das Comissões de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Deputado Carlos Mick para emitir. Presidente Guilherme Delaroli, o projeto de lei 3021 da deputada Marina, do MST, ele declara patrimônio cultural e imaterial o Centro de Cultura Negra, Fruta do Pé, na zona oeste do Rio. A deputada Marina, ela tem se preocupado em o reconhecimento, tirar da obscuridade, da sombra, projetos de restaurantes populares, cozinhas comunitárias, cultura negra, cultura popular, de tal forma que nós conheçamos, possamos prestigiar. Portanto, parecer é favorável. Favorável, presidente. Obrigado, deputado Mink, pela emitir parecer pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Munir Neto. Presidente, voto favorável. Obrigado, deputado Munir. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido. Para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 4548, 2024, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a atuação do Serviço de Capelania em Desastres
e grandes catástrofes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Defesa Civil, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, chegamos a um consenso aqui, parece que há quantas emendas? Perguntar à mesa aí, há uma emenda só. 9 emendas? Que inferno. A Ju ficou ensandecida. Presidente, algumas das emendas são da bancada do PSOL e de minha autoria, e eu cheguei a um acordo aqui com a CCJ e com a deputada Tia Ju, autora do projeto, para reforçar o caráter de interreligiosidade do projeto. Porque a capelania ela é uma ação importante no sentido de acolher pessoas que estão passando por sofrimento, nesse caso, em decorrência de desastres e catástrofes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Mas é muito importante que ela tenha um caráter de fato interreligioso para acabar não se desdobrando, inclusive, em ações discriminatórias. É importante que todo mundo, de todas as crenças, tenha a possibilidade de ter esse acolhimento religioso. Então, a gente fez algumas emendas para reforçar esse caráter de interreligiosidade, que foram prontamente recebidas pela deputada Tia Ju e pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, as emendas da bancada do PSOL e as minhas emendas pessoais estão todas retiradas com esse parecer aí da CCJ, que vai reforçar esse caráter da capelania ser interreligiosa e, principalmente, no ato de registro dos capelães, mobilizar não só entre as religiões cristãs, que já têm essa prática da capelania mais consolidada, mas também entre as minorias religiosas, espíritas, judaicas, religiões de matriz africana, para que a gente possa ter uma capelania acolhendo quem está em sofrimento das diferentes religiões. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente. Alô? Deputado Samuel Malafaia. Eu queria falar com a Tia Ju sobre a emenda que eu coloquei também no projeto, já que ela clamou aos céus, para justamente melhorar e fazer o projeto, que já é um projeto bom, mas, a meu ver, precisava que o capelão em desastre, que é o que ela está caracterizando aqui, os capelães, em quaisquer atividades religiosas ou assistenciais, eles estão bem definidos, as suas atitudes, as suas ações e o seu preparo. Mas ela foi muito feliz em criar esse termo e essa capacitação de capelão em desastre. O capelão em desastre, ele precisa ter, a meu ver, um curso de primeiros socorros. Senão ele vai para um lugar que ele não tem ambiente, nem tem instrução, e acaba sendo atingido pelo problema, ou pelaquela catástrofe e morrendo. Então, aí está a emenda. Se esse é o momento oportuno ou não, a Tia Ju, eu posso ouvir da Tia Ju, eu estou sem a imagem, se pode fazer depois, eu não quero prejudicar o seu andamento, que a senhora desfruta da minha consideração e amizade, e eu só gostaria de facilitar e melhorar o projeto. Viu, presidente? Obrigado, falar com a Tia Ju. Deputado Malafaia. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, chegamos a um consenso aqui, a deputada Zeidan retirou as emendas. Há emendas do PSOL e da autoria do deputado Serafini, mas também entendimento com o deputado Serafini com a bancada do PSOL. A gente chegou com a deputada Zeidan, que retirou, e as emendas da bancada do PSOL, do deputado Serafini, e a emenda do deputado Samuel Malafaia. Então, a gente chegou a um consenso aqui que pode recepcionar, dar favorável à emenda do deputado Malafaia, incorporando ao texto, e aceitar com subemenda a emenda do PSOL só para incluir as religiões. Então, o parecer é favorável à emenda número 6, de autoria do deputado Samuel Malafaia, favorável com subemenda à emenda do PSOL,
para que a gente possa seguir adiante. Então, dado o parecer, só queria fazer uma questão de ordem à presidência e à mesa, que tem sido comum os deputados apresentarem emendas que não foram assinadas pelo deputado. A gente não pode aceitar que o deputado deixe com assessoria folhas com xerox e que não tenha assinatura do próprio deputado. Então, pela CCJ, vou começar... Não, mas não é a assinatura do deputado, não. É a assinatura digital ou com fotocópia. É só para ter a cautela nossa de ter que ser assinado, de preferência de caneta azul, com o deputado presente à sessão, para que possa fazer isso. Não é uma covardia contra o processo legislativo. A propositura de emendas é lícita e legítima a qualquer deputado, a qualquer bancada, mas desde que o deputado esteja presente no plenário, desde que o deputado vá até a mesa e assine, protocole a emenda, não pode distribuir na mão de assessor e, muitas vezes, o próprio assessor deliberar qual emenda vai fazer ou deixar de fazer. Então, vou diligenciar junto à presidência e, enquanto estiver na CCJ dando parecer, sequer passarei a reconhecer as emendas, depois aquele que se sentir prejudicado, que recorra às instâncias da casa necessárias. Obrigado, presidente. Então, concluindo por substitutivo. Obrigado, deputado Tiaju. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, agradecendo a deputada Zeidan, agradecendo a bancada do PSOL, na figura do deputado Serafini, e o deputado Samuel Malafaia teve emenda acolhida, e o deputado Mink, que foi o grande articulador aqui, institucional, para a redação final, deve estar preocupado e pedindo os serviços da capelania em breve, para amainar os pecados do deputado Mink. E os judeus que foram incluídos também. Os pecados de Mink devem ser muitos, né, Mink? Para emitir parecer pela defesa dos direitos humanos e cidadania, deputado Douglas Gomes. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, deputada Lília Berg. Então, presidente, o meu parecer já declaro que tanto o meu quanto do meu presidente é favorável. Eu queria colocar também um esclarecimento que a capelania, todas as pessoas, quando elas são envolvidas em time de resposta rápida, até porque sou emergencista e trabalho com isso, né? A gente já faz os primeiros socorros. Todas as pessoas, quando elas estão nesse serviço de voluntariado, eles já têm esse tipo de proposta. Então, as propostas todas são muito bem acolhidas, mas já estão dentro do projeto-lei, tá bom? Deputada. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, Carlos Macedo. Questão de ordem, presidente. É só para deixar claro aqui, consignado, que o parecer é pela constitucionalidade. Eu não falei constitucionalidade, é pela constitucionalidade com emendas. Eu só expliquei quais eram as emendas, mas não falei que era pela constitucionalidade com emendas. Ok, deputado. Deputado Muni Neto. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Alexandre Quinoploc. Presidente, dizer que o deputado Carlos Mink foi feliz na articulação. A gente não sabe o dia de amanhã, então já está garantindo a vaguinha dele. Presidente, favorável, aproveitar aqui, já que todo mundo fez, então vou fazer também, mandar um beijo para minha esposa, dona Patrícia. Estou numa dificuldade de achar um lugar para jantar hoje, já liguei para 3 lugares e não consegui. Cozinha, cara. Minha comida é horrorosa. Mas eu vou conseguir. Um beijo aqui para a Patrícia. 15 anos já juntos, parecer favorável. Vamos que vamos. Com os pareceres emitidos, em discussão. Declaração. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao toque. Em votação. O projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, Tiaju, mas antes, Tiaju, eu também não poderia deixar meu recado do Dia dos Namorados. Eu não tenho esposa, não tenho namorado, vou ficar em casa, vou pedir um iFood, Tiaju. O único problema é que nesse dia fica tão intenso o iFood que eu não sei se sua comida vai chegar. Vai, tomara que chegue, Tiaju.
Senão eu vou ter que dormir no frio e com fome. Pede cedo. Brincadeiras à parte, mas a brincadeira muito gostosa. Hoje realmente é o dia dos namorados, o dia de amor mesmo. E a gente tem que prestigiar este dia. Presidente, primeiramente eu quero agradecer a todos os meus pares pela aprovação desse projeto, agradecer a bancada do PSOL, aos deputados que colocaram emenda, deputado Zeidan, e entendeu que já estava contemplada na emenda do PSOL, o deputado Samuel Malafaia, que também contribuiu, deputado Samuel Malafaia, eu sou capelã, e quando a gente faz o curso completo de capelania, os primeiros socorros têm que estar na grade, está incluído. Então, o capelão ele já sai preparado, porque ele atua também nesses desastres, e agora, com a capelania de grandes desastres, muito necessária, foi um clamor, foi um pedido, e porque a minha urgência, que eu disse, poxa, que inferno, porque aí volta, aí tramita de novo, as chuvas já estão aí, as catástrofes vão chegar, porque, infelizmente, o Estado de Direito não trabalha com prevenção. A gente precisa intensificar a prevenção para evitar os desastres, dadas as mudanças climáticas. A gente não sabe o que vem por aí. Não se dá para prever mais nada, porque as mudanças climáticas mudaram tudo, né? Então, a gente pensar em estar com uma capelania de desastre preparada, pronta, para atuar como ela deve atuar. Inclusive, nós tivemos a preocupação de colocar o interreligioso para que não discriminasse nenhuma religião que se estiver capacitada pela análise da Defesa Civil para atuar nesses momentos tão trágicos de dor e que as pessoas precisam ali da figura do capelão para os auxiliar. Então, eu quero agradecer e pedir aí que esse projeto volte o mais rápido possível para a segunda discussão, para que dê tempo o governador sancionar e que a gente possa ter os capelões aí trabalhando e que Deus nos livre de grandes desastres, mas que os capelães estejam prontos e preparados para este momento que todos os anos acomete o nosso querido Estado do Rio de Janeiro, infelizmente. Agradecer muito e parabenizar a todos, porque essa é uma lei que é da Assembleia Legislativa e não da deputada Tia Ju exclusivamente. Obrigado e parabéns a todos. Obrigado, deputada Tia Ju. Há sobre a mesa o seguinte requerimento. Requer inclusão no projeto de lei, na ordem do dia, projeto de lei número 5231 de 2025, de autoria da deputada Lilian Berg. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Inclusão na ordem do dia, projeto de resolução número 1293 de 2025, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, projeto de resolução 1154 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa o projeto de lei 2605 de 2020, deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 5189 de 2021, deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Regaçou, hein, filho? Projeto de lei número 1088 de 2023, deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente. Projeto de lei número 10368 de 2024, do deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 1291 de 2025, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 4086 de 2024, da deputada Carla Machado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei 3751/2024, da autoria da deputada Carla Machado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei número 3753/2024, deputada Carla Machado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei... Projeto de Lei número 2939/2024, da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei número 5024/2025, da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei número 3453/2024, deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei número 4202/2024, deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei número 12... Projeto de Resolução número 1285/2025, da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei complementar número 34 de 2025, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, passa-se ao expediente final. Vai. Deputada Lilian Belli. Obrigada, presidente. Eu vim aqui no expediente final para poder, primeiro, dizer que, parabenizar e dizer que um feliz Dia dos Namorados para todos os enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem, que, nesse dia, geralmente, a gente não passa com os nossos entes queridos, justamente porque nós estamos salvando vidas. Então, queria dizer um excelente Dia dos Namorados para todo o grupo da enfermagem e todos os profissionais da saúde. Mas o que me traz aqui hoje, presidente, e vou ser bem breve na minha fala, é para poder parabenizar especificamente essa enfermagem de coragem que fez a denúncia no estado do Rio de Janeiro do médico estuprador que estuprou uma mulher, uma parturiente, naquele momento. E só a enfermagem, porque a enfermagem vê o que ninguém vê. E aí ela precisou filmar para poder que a gente seja credibilizado. Então, parabenizo muito, porque ele pegou 30 anos de cadeia. Estupradores não passarão no estado do Rio de Janeiro, não passarão no Brasil. 30 anos é muito pouco para quem está numa situação de vulnerabilidade. Mas a gente não pode banalizar isso. E graças à enfermeira Aparecida, graças ao técnico de enfermagem Davi e às outras técnicas de enfermagem também que estavam naquele momento e tiveram a coragem de filmar, porque em alguns momentos, senhor presidente e demais colegas, e também toda a sociedade, a enfermagem fala, mas às vezes a sociedade não acredita, até porque às vezes a gente credibiliza pessoas que às vezes não têm necessidade de credibilização, mas a gente faz esse confronto. A gente sempre faz. É a enfermagem que tem a costa larga, porque a enfermagem passa 24 horas na beira do leito. E, por isso, qualquer coisa que aconteça dentro da área de saúde, geralmente, é o enfermeiro, ou o técnico, ou o auxiliar de enfermagem que fez. E não, nós estamos ali para garantir a segurança do paciente. Então, quero, sim, parabenizar. E como eu, enquanto, naquela época, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, fui até as últimas consequências e faço essa justiça. Essa justiça não é só para parabenizar a enfermeira Aparecida, como falei, os técnicos de enfermagem, mas sim para parabenizar todo enfermeiro técnico e auxiliar, que são os olhos da sociedade, como eu coloco, presidente. Então, muito obrigado. Justiça foi feita. Estupradores não passarão. Mulheres, nós estamos... A enfermagem, ela é essencialmente feminina e nós estamos, sim, de olho, porque qualquer pessoa pode ser violentada em qualquer espaço, mas dentro da área hospitalar e intra-hospitalar, a enfermagem vai ser os olhos da sociedade. Então, muito obrigado, agradeço a todos por essa retumbante vitória, não só da enfermagem de coragem, mas de toda a sociedade, principalmente das mulheres no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, deputada Lilian Belli. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.